A nossa viagem pela história de Manaus, essa terra que é tão acolhedora e humana, começou pela área central da cidade. Quem acompanhou nossa caminhada em alguns dos principais pontos históricos foi o historiador Mário Lúcio, que também é administrador da página Manaus de Antigamente. Estamos aqui na área portuária da capital amazonense, onde se originou a cidade, a nossa cidade. Mas quem vai explicar melhor é o historiador Mário Lúcio, que já está aqui ao meu lado. Mário, fala pra gente aonde que se originou exatamente a cidade. Sim, hoje aqui funciona a área portuária, mas na época, em 1669, foi construída aqui a fortaleza de São José do Rio Negro, onde depois foi construído, sob as ruínas dessa fortaleza, o prédio do Tesouro Estadual, que é este prédio aqui. E essa fortaleza, ela defendia justamente a questão da ocupação portuguesa nesse espaço aqui, que depois foi chamado de Lugar da Barra. Então, ela era a presença da corte portuguesa aqui. Bem ao lado do porto, fizemos uma parada em frente ao prédio da alfândega. O prédio da alfândega ele foi construído com material importado, blocos importados da Inglaterra. E esse prédio aqui, ele teve sua construção iniciada com a pedra fundamental em 1906 e foi entregue em 1909. O próprio presidente da República, Afonso Pena, veio aqui para o lançamento da pedra fundamental, como vocês podem verificar depois ali na placa de lançamento do início da construção. Durante o passeio, fomos até a igreja Nossa Senhora dos Remédios. Muita gente não sabe, mas o templo religioso já foi matriz provisória da Igreja Católica antes da atual Catedral Metropolitana de Manaus. Durante o tempo ela foi a antiga matriz de Manaus, quer dizer, foi a antiga sede da Igreja Católica. E essa igreja ela é um referencial, principalmente nessa área aqui de frente ao Rio Negro, justamente por ela atender a população sírio-libanesa e outros que vieram para cá a fim de pegar e desenvolver o comércio aqui no Amazonas. E hoje ela ainda funciona normalmente? Como é que ela funciona hoje? Sim, funciona normalmente. Hoje existe uma paróquia de Nossa Senhora dos Remédios e o padre Mauro Cleto é o responsável pela igreja. Nosso quarto ponto de visitação foi no Paço Municipal. Nós estamos aqui no Paço Municipal, que fica no centro histórico de Manaus, mais precisamente em frente aqui ao antigo palácio dos presidentes provinciais, que eram como eram chamados os antigos governadores aqui do estado. Hoje o palácio virou o museu da cidade. Uma das salas que chama a atenção do turista e visitante é o Salão Nobre, que reúne as fotos dos prefeitos que contribuíram para o crescimento de Manaus até a atualidade. Temos aqui, desde o início do século XX, a fotografia dos ex-prefeitos e tem alguns aqui que foram de grande expressão, como no início do século XX, Adolfo de Lisboa, como também já no decorrer dos anos 20, que foi o Jorge de Moraes. Temos também aqui figuras de grande expressão, como Antônio Maia, que foi ex-prefeito também da nossa cidade, construiu lá o balneário do Parque 10. Temos também outros prefeitos também que foram governadores também do estado do Amazonas, como Gilberto Mestrinho, Plínio Coelho, que além de governadores foram prefeitos também da cidade. Temos aqui Josué Cláudio de Souza, também que foi importante prefeito da nossa cidade, Frank Abraim Lima, temos também José Fernandes, além dos prefeitos mais recentes, né, como Amazonino Mendes, como Alfredo Nascimento e outros que se sucederam. E aqui, no mesmo espaço que reúne as belezas arquitetônicas que dão origem à história de Manaus, não podemos deixar de falar do moderno Casarão de Inovação Cassina. Ele já funcionou como um hotel luxuoso e depois de um tempo deu lugar a um cabaré. Um dos primeiros hotéis de Manaus se chamava Hotel Cassina, isso por volta do início do século XX, anos 1905 até final da década de 20. Depois disso aí, ele foi transformado em um cabaré, que se chamou Cabaré Chinelo, funcionou até meados dos anos 30.
Na atualidade, representa uma importante iniciativa de fomento da inovação e empreendedorismo. Prosseguimos nosso roteiro, que finalizou na Praça Eliodoro Balbi, mais conhecida como Praça da Polícia, onde temos o Palacete Provincial. Essa edificação de torno de 1865, 1870, ela era um antigo casarão de Custódio Perseverando Garcia. Aí esse rico comerciante, ele pegou e vendeu essa edificação ao Estado. Nele também funcionou também outros órgãos públicos, até se instalar o quartel da Polícia Militar, que funcionou por longos anos durante o século XX e já em meados de 2000 foi desativado e transformado em um espaço cultural chamado Palacete Provincial, que abriga diversos museus. E bem em frente à praça temos o Colégio Amazonense Dom Pedro II, que carrega um legado importante para o Amazonas. Foi a primeira escola pública de ensino médio criada no estado. Na verdade, o Colégio Dom Pedro II, atual Colégio Dom Pedro II, ele foi fundado em 1869. Ele funcionou lá no Casarão Cassina, hoje é o Casarão Cassina, funcionou aqui no Palacete Provincial. E depois, em 1881, foi construída essa edificação, que foi inaugurada em 1886. E funciona até hoje com a finalidade que foi criada, que é como colégio. Continua funcionando, atendendo ainda os estudantes do ensino médio aqui da nossa rede pública estadual. Manaus, que prazer ser filha dessa terra, que é de gente sorridente, calorosa e forte. Que alegria contar um pouco da tua história. E você que ficou curioso para saber mais sobre as nossas origens, deixo o convite para visitar o centro de Manaus. Aqui está registrada toda a história do povo amazônico.